Olá, concurseiros! Vamos para mais uma aula do nosso módulo de estatística voltado para PCPE, tá? Na aula anterior, aprendemos o que é a média e como calcular, e na aula de hoje vamos aprender mediana, tá? Então, opa, exagerei aqui. Vamos aprender mediana. Novamente, teoria mais questões. Este material que eu estou utilizando aqui, ele está disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não participa do grupo, entra lá, porque a gente tem aulas ao vivo onde a gente resolve questões CESP. Combinado? Então vamos para a aula de hoje. Vou pular aqui as médias e vamos aprender aqui o que é mediana. O que é a mediana? É o valor da variável que divide os dados ordenados em duas partes de igual frequência, tá? Então, imagina aí que a gente tem um conjunto de dados. E o que é que vai ser a mediana? Ela vai estar aqui, ó. É o valor central. Ela divide o conjunto em duas partes iguais. Ou seja, aqui eu vou ter 50% dos meus dados. Aqui eu vou ter 50% dos meus dados. E aqui eu vou ter a minha mediana. Beleza? E qual o passo a passo para calcular a mediana? Primeiro passo, colocar os dados em rol. O que seria colocar os dados em rol? Em ordem, né? Ordenar os dados de forma crescente ou decrescente. Geralmente a gente vai aqui, ó, crescente. Mas algumas bancas podem colocar decrescente e não tá errado, tá? Segundo passo, observar a paridade do N, pois o cálculo da mediana difere para N par e N ímpar. O que seria o N? A quantidade de elementos, né? Se N for ímpar, temos uma posição central única, que vai ser N mais 1 dividido por 2. E aí, depois que a gente acha a posição central, a mediana ela será o valor que ocupa a posição central. Então, se eu achar a posição central igual a 3, a minha mediana ela vai estar na posição central 3, tá? Vai ser o terceiro elemento ali do meu conjunto de dados. Se n for igual a par, calcularemos duas posições centrais, que vai ser n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Se eu achar a primeira, a posição central, a próxima vai ser a que está logo em seguida, tá? O processo de cálculo da mediana ele pode ser visto aqui neste mapa mental. Eu coloquei um mapa mental aqui para ajudar vocês. E o que é que a gente tem aqui nesse mapa mental? Primeiro passo, os dados estão ordenados? Se não, ordenar os dados. Se sim, o número de observações é par ou ímpar? Se for ímpar, teremos uma posição central única. Se for par, teremos duas posições centrais. E aqui está como que a gente calcula, né? No caso de ser par, a mediana será a média aritmética entre os elementos que ocupam a posição central 1 e a posição central 2. Vamos fazer um exemplo, eu gosto de dar exemplos. Então vamos lá, digamos que eu fiz uma entrevista com alguns dos meus alunos, eu enviei um formulário porque eu queria conhecer o perfil dos meus alunos. Eu tenho alunos espalhados pelo Brasil todo, tá? Graças a Deus pelo Brasil todo, das mais diversas idades. Então eu enviei um formulário, eu queria conhecer o perfil dos meus alunos e eu perguntei a idade dos meus alunos. Então o primeiro aluno, ele respondeu que ele tem... Vou deixar aqui. O segundo aluno, ele respondeu que tem 22 anos. O terceiro aluno respondeu que tem 18 anos. O próximo aluno respondeu que tem 30 anos. O próximo respondeu 29. E o último aluno que respondeu falou que tinha 80 anos, tá? Como eu falei, eu tenho alunos das mais diversas idades. E aí vamos dizer que apenas 6 alunos responderam minha pesquisa, apesar de eu já ter ensinado aí para mais de 500 alunos. Mas só 6 responderam a pesquisa. E aí, como que a gente acha a mediana? Qual o primeiro passo? Os dados estão ordenados? Se a gente olhar aqui, não, né? Então, deixa eu só diminuir o zoom aqui. Vamos ordenar os dados. Vai ficar 18... 22, né? 18, 22, 25,
29, 30 e 80, né? Opa, 30 e 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aí a gente precisa agora achar a posição central. Aqui o N é pá, então teremos duas posições centrais. Aqui a gente não precisa nem calcular, né? Por quê? Quais serão as posições centrais aqui? Ó, pegar aqui outra cor, laranja. Vai ser exatamente aqui, ó, o 25 e 29. Por quê? Lembra que a mediana ela separa o conjunto de dados aqui em duas partes iguais? 50% e 50%. Então, ó, eu tenho dois elementos de um lado, dois elementos do outro. Então, as posições centrais são 25 e 26. Voltando aqui, como que a gente calcula agora quando é par? Eu tenho que fazer a média aritmética das duas posições centrais, né? 25 e 29. Somando aqui, ó, 9 com 5, 14. Vem 1 aqui, né? 2 com 2, 4 com 5. 54. 54 dividido por 2 vai ser o quê? 27, né? 27, achamos a mediana é 27. E aí você pode me perguntar, mas Fernanda, 27 não está no conjunto de dados. Verdade. Mas, ó, as minhas posições centrais são 25 e 29. 27 está aqui, né? Está aqui, ó, 27. Então, a minha posição central está aqui, entre 25 e 29. A minha mediana, na verdade, é 27, tá? Achamos a mediana. Por que que eu coloquei esse 80 aqui? 80 é um valor discrepante, né? Considerado com todas as outras idades. Eu não sei se eu tenho um aluno de 80 anos. Não tenho certeza, eu nunca fiz de verdade essa pesquisa de perfil, tá? Mas digamos que eu tenha. Se eu quiser saber a média das idades dos meus alunos, já achamos a mediana. Ó, a gente tem que somar, né? Vai ter que ser 18 mais 22 mais 25 mais 29 mais 30 mais 80. Isso aqui vai dar quanto? 9, 14, 16, 24, né? 24, sobe 2, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20. 204. 204 dividido por quanto? Aqui agora é a média. O que é a média? Ó, fórmula da média. Vai ser o somatório de x dividido por n, certo? Então, 204 dividido por 6. Isso aqui vai dar quanto? 34. Então, percebam que a minha média é 34 e a minha mediana é 27. Perceberam que está um pouco distante, 27 para 34, por quê? Por que que eu quis calcular a média aqui? Para mostrar para vocês que a média, ela sofre ali, ela sofre influência, né, dos valores discrepantes. Ela é influenciada pelos valores discrepantes, ou outliers, como são chamados, tá? Tecnicamente. Isso aqui é um outlier. O que é um outlier? Um valor muito acima ou muito abaixo ali do padrão, digamos assim. O outlier, ele pode ser um erro, tá? A idade, sei lá, era 18, a pessoa, enfim, digitou errado, colocou 80. Ou era 8 anos, né? Vai que eu tenho crianças aí como alunos. Então, era 8 anos e colocou um zero aqui e ficou 80. Ou ele pode ser um valor discrepante, mas que é real. Eu realmente tenho esse aluno de 80 anos, tá? E é um valor discrepante. Então, percebam que a média foi 34. Por quê? Porque ela é influenciada pelos valores discrepantes.
A mediana não. A mediana sempre vai ser o valor central. Ela sempre vai dividir os dados ao meio. 50% para um lado, 50% para o outro. Então, quem é mais sensível a outliers? A média, tá? Quem é mais robusto ali a outliers, né? Que não tem impacto pelos outliers, a mediana, tá bom? Então, sabendo o que é a mediana, como calcular a mediana, vamos para as nossas questões. Primeira questão que eu trouxe aqui, vamos lá. Em um determinado tempo de resposta ao atendimento em um serviço de suporte técnico, foram coletados os seguintes dados em minutos para diferentes casos atendidos. Eu já vou até riscar aqui, né? Em minutos. Eu sempre gosto de resolver questões assim. Para diferentes casos atendidos. Aí tem ali os tempos, né? 40, 31, 18, 42, 28, 25, 35, 47, 32 e 55. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o valor correto da mediana desses tempos de resposta. Qual o primeiro passo para calcular a mediana? Ordenar os dados. Então, vamos lá. A gente vai ter 18. A gente vai ter 18. Deixa eu só ir marcando aqui. 18. Acho que o próximo é 25, né? 25. A gente vai ter 28. A gente vai ter... Próximo é 32. Não, 31. 32. 32. 35. 35. 32. Agora 40, né? 40. Tô fazendo como se tivesse no dia da prova, tá, pessoal? 40. 42. 42. 47 e 55, né? 47 e 55. Beleza? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É par. Quando é par, nós temos uma ou duas posições? Duas, né? Então, ó, visualmente a gente também consegue pegar. Vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quem vai ser as posições centrais? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Eu vou ter 50% para um lado, 50% para o outro. O que é que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que pegar 32 mais 35. Aqui vai dar 7 e 3 e 3, 6. 67. Quem é a mediana? 67 dividido por 2. Quanto é 67 dividido por 2? 33,5, né? 33,5. Temos a nossa resposta. O que é que ele pede? Com base nessa situação, qual a mediana? Mas ele pede em minutos e segundos, né? Ele diz que os tempos aqui estão em minutos. Então, eu tenho 33 minutos e meio. Meio minuto são quantos segundos? 30 segundos, né? Então, a resposta é a letra C, 33 minutos e 30 segundos. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Deixa eu dar um zoom aqui. Dentre as chamadas medidas estatísticas, destaca-se a média aritmética ponderada, medida de dispersão. Já cortamos daqui, né? Nem precisa continuar. Média aritmética não é medida de dispersão, é medida de posição. É uma medida de tendência central, tá? A variância, medida de dispersão, calculada como a raiz quadrada do desvio padrão. Ó, esse assunto a gente vai estudar ainda, vai ter aula aqui no canal, mas isso aqui tá errado, tá?
O desvio padrão, medida de posição, corta. Desvio padrão não é medida de posição, é medida de tendência central. Eita, opa, é medida de dispersão, tá? Desvio padrão é medida de dispersão. A gente vai ver, não na próxima aula a gente vai aprender moda e na outra aula sim a gente vai aprender medidas de dispersão. Mas aqui corta. Letra D. A mediana, medida de posição representada pelo valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados colocados em ordem, ou seja, em um rol. Alternativa correta. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Não precisa nem continuar. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Se você gostou, compartilha com os amigos, curte o vídeo, ajuda a professora e entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Te vejo no próximo vídeo.